Boa noite, minha gente linda. Paz no seu coração e a paz que Jesus disse. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Hoje nós vamos para uma pequena passagem que chama A Família de Jesus. Ela está contida no Evangelho de Marcos e de Mateus também. Só que nós vamos a Marcos, que está no capítulo 3, deixa eu conferir aqui, do versículo 31 ao 35. É uma pequena passagem, a família de Jesus. Ela está também em Mateus, tá, gente? É igualzinho em Mateus. Mas para explicar essa passagem, a família de Jesus, eu vou precisar retroagir uns versículos anteriores. Por que que Jesus recebe a família dele de má vontade? Vou explicar. Nos versículos anteriores está descrito a blasfêmia dos fariseus. Tinha havido uma discussão. Os fariseus e os escribas, lá daquela sinagoga chique de Jerusalém, tinham discutido entre eles sobre os feitos de Jesus, que Jesus insistia em curar no sábado. E era proibido, porque o sábado é dia de não pode fazer nada, era lei de Jeová. Você não podia fazer absolutamente nada no sábado. Nem carregar uma tirrina de água para dentro da sua casa. Catar graveto para acender um fogo, não podia. O homem foi apedrejado por captar uns gravetos para fazer comida para os filhos dele. Podia não. E Jesus, a pessoa estava necessitada, ele curava ali na hora. Para ele, se fosse segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sábado, ele curava. Porque ele não seguia esses rituais, esses dogmas. Eram dogmas. Então, não pode curar no sábado, dá mais importância ao sábado do que a cura do doente. Então, teve um momento que a discussão ficou tão acirrada, então a multidão tinha cercado de Jesus e alguns saíram para prender Jesus. Olha isso, para prender. Acontece que tem um versículo aqui que diz assim: e quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Os próprios irmãos de Jesus, e muitas vezes também a sua mãe, duvidava dele. Isso lá no princípio, né? Só depois, quando ele começou a fazer muitos e muitos prodígios, os chamados milagres, né, ditos pela Igreja Católica, é que começaram a acreditar nele. Então, os próprios irmãos, a própria família dele, queriam prendê-lo porque, falaram que ele estava maluco, estava fora de si. Naquela época não usava a palavra maluco, doido, né? Então os escribas começaram a falar que Jesus tinha Beelzebu, é o diabo, é o demônio, Satanás no corpo, por causa dessas coisas que ele fazia. E a família dele ficou contra ele. E logo a seguir, ali assentado com os seus apóstolos e seus discípulos, é que nós vamos entrar na belíssima passagem pequenina, mas muito bonita, chamada A Família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-no chamar. Vai lá, chama Jesus, que a família dele está aqui. E ele estava cercado por muitos em torno dele, ele ali ensinando sobre o reino de Deus. No versículo 2, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele ali
pregando, ensinando, né? Primeiro, falta de respeito com o trabalho dele, com o messianato dele. Ele não estava ali brincando, ele não estava ali na bebedeira, ele não estava ali na festa, ele estava cumprindo aquilo que ele veio fazer. Então, quando os escribas lá, nos versículos anteriores, chamam ele de Satanás, ele responde o seguinte: como que pode Satanás expulsar Satanás? Ele havia expulsado um demônio, né? Hoje a gente chama de espírito obsessor, de um homem que estava completamente endemoniado. E esses escribas começaram a chamar ele de Satanás. E ele faz essa pergunta: como que pode Satanás expulsar Satanás? Eu era para estar satisfeito de estar um Satanás aí incorporado nesse irmão sofredor. Como que eu pode? Eu expulsei. Só que era sábado. E não podia curar no sábado, não podia fazer o bem no sábado. Sabe? Muito estranho isso. Então, eles mandam chamar Jesus, que estava lá fazendo o trabalho dele, que era pregar, que era ensinar, que era curar, falar do reino de Deus, falar das coisas boas do Pai, né? O Pai que é o verdadeiro Deus, nosso Pai Criador. Então, e ele lhes respondeu dizendo, quando o evangelista diz dizendo, é falando manso, não é gritando, não é impondo. Então ele vai fazer uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nota que Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Ele não pergunta quem é meu pai. Porque o pai, para ele, é Deus. É o pai. Agora, aqui no planeta, aqui no plano da carne, da matéria, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, quando a gente ouve essa pergunta de Jesus, a gente fica lá com os nossos sentimentos abalados, né? Jesus, a personificação da ternura, do amor, fazer um descaso com a mãe dele. Só que ele tinha passado por uma situação de ter sido chamado de louco, de fora de si. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo é que, na verdade, a família para Jesus é a família universal. Ela não se prende ali àquela mãe e àqueles irmãos. Jesus já tinha saído de casa há muito tempo. Ele até várias passagens, ele diz: o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Ele gostava muito de dizer que ele era filho do homem. Porque, na verdade, Jesus nunca falou que ele era Deus. Quem inventou essa história de que Jesus é Deus é a Igreja Católica. Jesus nunca falou, eu sou Deus. Ele fazia questão de dizer, o filho do homem. Jesus é o filho do homem. Então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor, para todos que estavam ali, né? Estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eu não vou fazer acepção de pessoas. Todos aqui são meus irmãos e todos também são minha mãe. É a família universal. É quando a gente olha para os irmãos, olha para os outros habitantes do planeta e a gente faz acepção de pessoas, que para nós é só a nossa família, tudo é aquela questão do sangue, né? Esse pertence ao meu sangue. E minha mãe já teve muito disso, apesar dela ter criado
uns 30 filhos os outros, mas aquele orgulho, minha família, meus filhos, meus netos, né? Querer todo mundo ali em volta. E Jesus, nesse momento, ele dá uma lição para todos aqueles que estavam ali ouvindo. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, ou seja, todo aquele que seguir os meus ensinamentos a respeito do Deus maravilhoso, bondoso, onipresente, onisciente, Deus Criador e Deus Pai, porque quem deu esse nome para Deus foi Jesus. Que até então, o Deus que era conhecido era Jeová, ou Javé, ou Alá, ou Ka-Aguen, que é o nome de uma tribo africana que dá para esse Deus aí, e muitos outros. Tem até um nome que é dado para ele na Grécia, que é Caos. Ele tem o nome de Caos, não com o significado de caos, tá, gente? Mas é o Deus do caos. E outros nomes mais. Lá na cultura, na Índia, ele também tinha outro nome, né? Que é Brahma. E por aí afora vai esse monte de designação para esse Deus, que cada vez que ele escolhia um povo para ele dominar, ele usava um nome, vamos dizer, um epíteto, né? Diferente. Para enganar, né? Então aqui, Jesus está valorizando todo aquele que fizer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? O reino dos céus, o amor ao próximo, né? E a gente olharmos uns aos outros como irmãos, a nossa família universal, filhos de um mesmo pai. Tanto é que ele pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque pai eu sei quem é. Quem deu então o nome de pai? Para tirar essa dúvida, tirar essa questão de Jeová, que é o Deus do povo judeu e depois de outros povos, outros não, depois ele foi lá para atormentar Maomé como Alá, ser reverenciado, ser adorado, ser oferecido muitos sacrifícios para ele, que ele é o Deus do sacrifício, né? Aliás, é o Deus da morte, enquanto que o Deus mesmo, Deus nosso Pai, ele não quer que os seus filhos sofram, ele não quer que seus filhos caiam em desgraça. Essa questão desse sofrimento e desses sacrifícios, por isso que ele fala, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, através dos meus ensinamentos, que eu estou aqui trazendo aquilo que o Pai me enviou para mostrar para vocês, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e é minha mãe. Fica aí, não falei que era pequenina? Em menos de 15 minutos a gente apresentou a passagem de hoje, tá? Vamos ao comentário da nossa frase, um pouco mais rápido, né? Porque eu acho que tá todo mundo ficando muito cansado, mas a proposta que eu fiz a Jesus é que eu iria falar sobre sacrifício, sim, todos os dias, né? Então a frase está aqui na nossa parede, mas se vós soubesses o que significa, 2 pontos, misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Gente, quem está encarnado é inocente. Esse esquecimento de vida passada, ele nos faz ficar inocentes. A gente não sabe de nada. Por que eu estou passando por isso? Por que de repente esse câncer? Por que de repente essa doença? Por que esses vírus que vêm e atacam a humanidade inteira?
O que está acontecendo? Por que uns têm tanto e outros não têm nada? Por que uns vivem na abastança e outros na fome, na miséria? E as criancinhas? Aí são inocente do inocente, que é mais inocente ainda. Nem aquela malícia, nem aquela maldade tem dentro de si. De repente são levados a um cativeiro, a uma tortura, na maior inocência. Eu choro, gente, com esses noticiários, choro de tristeza, de pensar que num planeta como o nosso, onde passou Jesus, o maior espírito que passou pela face da terra, ele que nos encaminhou para aqui, e ele ter que suportar tanta loucura num planeta tão pequenino que a gente chama de planeta prisão. Isso aqui é um planeta prisão. Somos prisioneiros desse esquecimento. Eu assisti uma palestra muito bonita, são 2 oradores que eu gosto muito, que é o Olerim e o Ofanim. Eles têm uma teoria do seguinte: se nós lembrássemos das reencarnações passadas, não cometeríamos tantos erros. Veja bem, vamos dizer que na segunda reencarnação, a gente viesse sabendo o que fez de M lá na primeira reencarnação, a gente não faria aquilo mais. Não. Nossa, olha o que foi que eu fiz, não vou fazer isso mais. Mas não, a gente vem completamente apagado, completamente esquecido de absolutamente tudo. E aí, acrescentando aquelas loucuras que a gente fez na vida passada, a gente não faz mais. Ou faz aquelas mesmas do passado, pior ainda, porque são as tendências que a gente traz. E para isso, vai se passando os bilhões e bilhões e bilhões de anos e a gente só fazendo besteira. Que chega aqui completamente apagado, eles nos apagam completamente a memória e a gente chega aqui igual aquela piada, né? Um cotô. O que eu faço aqui? Não sei. Aí lembramos da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí vem um nos encaminham para corrupção, vem o outro lá, chefão da favela, que coloca a arma na nossa mão e fala que é bom e que vai nos dar isso, dar aquilo, daquilo outro. O outro nos faz de laranja para entregar a droga para ele em troca de um salário, ou de uma comida, ou de uma roupa nova, de um tênis, de um celular. E a gente vai e faz. E daí? Ah, não, mas não pode lembrar, porque senão vai lembrar que matou o pai, ou o filho, ou, né, a mulher na vida passada, e isso, essa lembrança, a gente já deveria ter acostumado com ela. Eu fiz, não vou fazer mais. Eu usava droga, não vou usar mais. Eu desencarnei numa penúria, com uma cirrose de tanto que eu bebi, então eu não vou beber mais. Gente, é uma coisa tão lógica. Quando eu escutei esses 2 queridos, muito queridos, Elian e Lael, os 2. O canal deles se chama Consciencial, é muito bom. É muito bom. E eles têm essas colocações, ele explica muito mais do que eu estou explicando aqui. Ele dá uma explicação dentro da física, ele dá uma explicação dentro do processo de memória, que cada vez que a gente reencarna, a gente perde um pouco daquilo que a gente já fez, porque é um esquecimento total. O tal do departamento da reencarnação, quem já assistiu o filme Nosso Lar, ou já leu o livro Nosso Lar, sabe disso. Lembra da dona Laura?
quando ela sobe aquela rampa para o departamento da reencarnação, dali daquela rampa em diante ninguém mostra nada, nada. Os outros departamentos, eles comentam. Aqui está esperando para reencarnar, aqui está esperando um familiar que vai desencarnar lá no plano terreno, aqui já é o departamento das confecções, aqui é o departamento que escuta as orações dos encarnados, mostra tudo, mas o da reencarnação não. Por quê? Quando sobe aquela rampa e entra naquele departamento, pode contar que ali já vai ser apagada a memória. Deita lá, coloca um monte de chip e apaga a nossa memória. Algumas poucas pessoas têm um tipo de sensibilidade da memória atávica. Isso acontece muito com as crianças. Acredita na sua criança. Quando ela falar, eu já vi aquele lugar, eu já morei ali, você não é minha mãe, você não é meu pai. Tem antipatia de fulano, mas tem simpatia por ciclano. A criança traz essa lembrança. Mas aí, a partir dos 7 anos, começa a apagar tudo, tudo. Aí é que completa mesmo a reencarnação. Está no Livro dos Espíritos, tá? A reencarnação inicia no momento da concepção, fusão óvulo-espermatozoide, e ela vai se completar aos 7 anos. Pode escutar a sua criança, pode escutar seu filhinho, sua filhinha, que ele tem sempre uma coisinha do mundo espiritual. O meu neto estava na escola de evangelização e quando ele chegava em casa, eu reforçava ensinando coisas até mais adiantadas para ele. E quando eu falei para ele do aeróbus, que é o ônibus do mundo espiritual, sabe o que ele falou comigo? Eu sei o que é isso, vó. Eu já viajei muito nesse ônibus. Ele é igualzinho um alicate. Eu falei, o quê? Ele fecha, ele abre assim e depois ele fecha assim. Ele abre assim, a gente entra, ele que estava querendo dizer nave, né? Abre assim e depois fecha assim. Ele era muito pequenininho e o exemplo que ele deu foi de um alicate abrindo assim, ó. Ele sabia sobre aeróbus. Então, conversa sobre essas coisas com sua criança para você ver que gracinha as lembranças que eles têm. A dificuldade em falar a língua. Eu tenho um filho que ele foi falar, a gente tinha quase 3 anos. Ele conversava de um jeito tão esquisito que ninguém entendia o que ele falava. Ele custou a falar a nossa língua. São espíritos que viveram em outros países e pela sua primeira ou segunda vez está reencarnando aqui, está com dificuldade com a linguagem, com a comunicação pela fala. Gente, que Jesus nos abençoe e que possamos olhar todos do planeta, inclusive os animais, inclusive os vegetais, como nossos irmãos. Quem se lembra de Francisco de Assis? Chamava o vento de irmão vento, irmã árvore, irmã água, irmão sol, irmã lua, né? Tudo é irmão. Somos todos uma família só, apesar de sermos seres individuais. Nós não somos um coletivo de pensar todo mundo igual, de ter gostos iguais, igual robô. Nós não somos robôs. Nós somos seres individuais, mas como família, nós somos uma família. Tanto faz ali ou acolá, somos uma família. Preto, branco, vermelho, amarelo, não importa. Somos todos uma só família. Eu deixo aqui um beijo no coração de vocês. Que as bênçãos de Jesus nos cubra e cubra nosso lar
e a nossa família. Que assim seja.